Olá, boa tarde. Está de volta o quadro Sala de Entrevista e que bom sempre contar com o carinho da sua enorme e indispensável audiência. Hoje nós vamos falar sobre trabalho e economia solidária. Nós vamos conversar aqui com a secretária adjunta da Secretaria de Trabalho e Economia Solidária do Estado do Maranhão, Nilce Cardoso, que vai bater um papo com a gente sobre trabalho e economia no Estado do Maranhão. Secretária adjunta, de mais nada, é uma satisfação tê-la aqui na TV Assembleia. A satisfação é nossa de poder trazer aqui os nossos trabalhos, nossa política, né, do trabalho da economia solidária nesse momento. É um momento, digamos assim, bastante adverso em um cenário nacional em relação à questão do trabalho e onde nós somos responsáveis por essa pasta aqui no estado do Maranhão. São quase 14 milhões de desempregados em todo o território nacional. Um número, como a senhora disse bem, alarmante e preocupante. De que modo o governo do Estado, através de políticas públicas, tem trabalhado e focado essa questão do trabalho e da economia solidária? Então, em geral, o governo Flávio Dino, ele tem se portado muito na contramão, digamos assim, do que é uma determinação em nível macroeconômico no cenário nacional de política restritiva, né? Então, nesse sentido, inclusive até a necessidade de alguns níveis de investimento, endividamento, que impacta do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Social, que busca restringir os níveis de investimento, o governo do estado ele tem buscado muito ampliar isso, ampliar essas bases de investimento com políticas anticíclicas. No caso da CETRES, que é o órgão responsável pela política de trabalho e economia solidária, nós temos vários programas em pleno andamento. Por exemplo, nós temos o Mutirão Rua Digna, que é um programa que, além da pavimentação e dar condições dignas de moradia para a grande maioria das pessoas que estão em zonas muito precárias no estado, no primeiro momento foram priorizados os municípios de menor IDH e agora está sendo ampliado para mais municípios. Além da questão da pavimentação, que já é um aspecto bastante importante, resgate da dignidade de moradia das pessoas, também os moradores são envolvidos a partir de uma demanda de uma organização, seja associação, seja sindicato, até cooperativas mesmo, entidades organizativas da sociedade civil, apresentam através de um edital que é lançado a demanda daquela rua, mostrando inclusive aquela rua como estratégica para o desenvolvimento local daquela comunidade, que dá acesso à escola, que dá acesso a vias principais ou mercados, onde for, e envolve os moradores daquela localidade para participarem. Eles fazem parte do processo mutirão, recebem uma remuneração para isso, melhora a questão da renda. Além disso, eles fazem parte do processo. Depende do tempo que fica, né? Em geral, chega perto de um salário mínimo, onde eles recebem na totalidade daquela atividade que desenvolve, que já incrementa a renda. Além deles receberem uma capacitação também, porque tem engenheiros no programa que vão e ajudam, já é uma capacitação que ele recebe que posteriormente àquela atividade ele já pode desenvolver, fazendo pequenos serviços em casa ou apresentando para outros. Além do Mutirão Rua Digna, nós temos também um programa Mais Emprego, que é voltado para o incentivo e estímulo a pequenas empresas no estado, que ao adquirir um posto de trabalho, ele também recebe um incentivo de 3 meses de um determinado valor, que diminui no impacto do imposto que ele paga. Então, isso representa para o empregador e, ao mesmo tempo, estimula tanto a formalização, que há pessoas, há empregadores que não estão, às vezes, na formalização com o empregado formal por causa, às vezes, dos impactos de impostos, de taxas, de impostos, e também estimula novos postos de trabalho. Nós temos também a orientação ao microcrédito. Quer dizer, nós não damos microcrédito, mas orientamos aquelas pessoas que queiram investir numa pequena iniciativa de empreendedorismo individual, inclusive. Então, nós temos um setor lá que dá essa orientação para as entidades. Temos um convênio com as entidades financeiras, principalmente as oficiais, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco do Brasil, para que essas pessoas compreendam como é que elas podem acessar esse pequeno recurso de maneira solidária, às vezes com outras pessoas, mas para eles poderem ter um nível de investimento.
Além disso, nós temos as ações da economia solidária, que é um outro eixo de trabalho, que são trabalhos, iniciativas com foco na geração de trabalho e renda, mas de maneira associativa. Secretário, sobre a economia solidária, a gente vai falar já sobre essa questão, porque é importante esse enfoque, inclusive, que a senhora dá e que a Secretaria tem demonstrado em relação ao emprego. A situação é muito grave no país, a crise é enorme. Cada família nossa, a gente tem um parente, tem um amigo, tem sempre um conhecido no condomínio, na casa, na rua onde você mora. É uma situação que preocupa bastante. E o CAGED, ele tem mostrado, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que trata dessa estatística, né, em relação ao emprego, mostra que há uma gangorra, né, em todo o território nacional. Exato. Aqui no Maranhão, a gente tem momentos que cresce o emprego formalizado, a carteira assinada, e tem momentos que há um decréscimo. Mas o governo federal, ele incide diretamente e acaba impactando bastante o estado do Maranhão pela questão, por exemplo, da construção civil. Exatamente. A gente sabe que é o setor que mais emprega no país. Exatamente. E com o fim, a gente pode dizer praticamente isso, de uma efetivação do Minha Casa Minha Vida, a gente teve também esse desaquecimento da construção civil e traz esses prejuízos todos. Como é que a Secretaria tem trabalhado essa questão? Então, nós temos um contato, por exemplo, com uma associação de trabalhadores da construção civil pesada, desempregados. Nós temos conversado com eles no sentido deles formarem uma cooperativa, para que, como cooperativa, eles possam, inclusive, estar oferecendo os serviços deles em vários níveis, tanto para empresas, quanto, às vezes, para o consumidor individual. Você, por exemplo, na sua casa, você precisa de um pedreiro, precisa de um encanador, alguém de referência, seja do ponto de vista da competência técnica, ou até mesmo da confiabilidade, porque a gente vive hoje também numa situação em que você não pode abrir sua casa, às vezes, para qualquer pessoa sem uma referência. Pela via da cooperativa e com a capacitação, que a qualificação também é um outro eixo. Que é fundamental essa qualificação. Exatamente. Né? E a Secretaria... O mercado está cada vez mais exigente. exigente. Se o profissional não tiver qualificação, ele fica à margem. Ele fica à margem. E a Secretaria trabalha, ela tem um eixo de qualificação apresentado por demandas de organização da sociedade civil, entidades. Então tem lá o cadastro das demandas de qualificação e anualmente a Secretaria faz uma licitação para atender aquelas demandas de qualificação. Então esses trabalhadores, eles qualificados, eles inclusive ficam com melhores posições, melhores condições de serem atendidos no mercado, podendo também fazer isso de maneira individual e autônoma e também de maneira associada pela economia solidária. Do ponto de vista da ação da construção civil, o Estado também tem, o governador, ele também tem tentado, tem colocado várias com ações de infraestrutura, mas claro, dentro de um limite que é próprio, você diz, no cenário nacional, você se confrontar com uma política restritiva que se aplica em nível nacional, ele tem impacto direto aqui. Ainda assim, o governo do Maranhão, por exemplo, o próprio, às vezes as pessoas colocam assim, mas isso é uma obrigação. Sim, é uma obrigação do Estado, inclusive a folha de pagamento, mas só poder conseguir manter a folha de pagamento em dias, um Estado como o nosso. Já é uma grandeza. Por quê? Porque o pagamento do funcionário público estadual tem impacto na economia. Tem estados que até agora não concluiu a folha do 13º. Não conseguiu, né? E ele tem conseguido manter até antecipar. Isso daí, tudo bem, é uma obrigação de qualquer contratante do Estado, mas isso também é uma visão estratégica porque impacta. E é um aquecimento da economia. Exatamente. A senhora estava falando sobre a economia solidária, eu interrompi ainda há pouco, gostaria que a senhora falasse sobre a questão do lixo que a senhora estava abordando em relação à economia solidária. Então, como a economia solidária ela trabalha com o estímulo, o fomento a essas iniciativas de geração de renda, mas de maneira associada, que pode ser um grupo informal, a gente dá o acompanhamento para que eles possam avançar até chegar à cooperativa, às vezes uma associação, que depois várias associações se unem e formam a cooperativa, às vezes a própria cooperativa. Por que a cooperativa é a última instância? Porque a cooperativa, de fato, exige um grau de organização mais avançado, porque a gente poderia fazer uma analogia, dizer, a cooperativa é como se fosse uma empresa, é um tipo de empresa, só que não há uma relação de subordinação. Todos são cooperados, todos são associados. E ali eles também têm que se registrar na junta comercial, pagar impostos, ter toda aquela relação, todo aquele controle de fluxos administrativos financeiros para que eles possam depois fazer a divisão entre os próprios cooperados e se manter no mercado.
Então, nós temos, a Secretaria hoje trabalha com, por exemplo, os catadores e catadoras de resíduos sólidos dentro da política nacional de resíduos sólidos. A política determina que sejam fechados os lixões, onde inicialmente você encontra essa categoria, e é uma categoria profissional já reconhecida, fruto do avanço do movimento nacional de catadores e catadoras, é uma categoria reconhecida, e eles então saem do lixão e vão para os galpões. Hoje no governo do estado, aqui por exemplo na região, na agência metropolitana, nós já estamos avançando para o aluguel de galpões. Por exemplo, Passo do Lumiar, o estado já tem um galpão que inclusive está em expansão para a cooperativa de lá, em parceria com a prefeitura e também com o judiciário. Onde esses catadores, o lixão foi fechado, os catadores foram para o galpão e agora então eles estão recebendo os resíduos dos grandes geradores que foram contactados pela prefeitura, pelo governo do estado e pelo judiciário. Eles recebem esses resíduos e vendem, mas a ideia é que eles possam avançar para além do recebimento do resíduo e de repassar para a indústria recicladora, que eles possam também ter atividade de reciclagem para ampliar ainda mais a sua geração de renda. Ali eles se organizam, recebem uma incubação pela CETRIS, que faz parte de um convênio que nós temos ainda com o governo federal anterior. Eles recebem essa incubação que é para o seu processo autogestionário, para garantir a sustentabilidade, digamos assim, gerencial deles e organizativa. Recebem formação também nesse processo e agora nós já estamos em licitação para os equipamentos básicos desse processo de recebimento dos resíduos. Esteiras, balança, prensa. Demora, secretário? Já está em andamento. Já está em andamento. Eu acredito que até julho a licitação esteja pronta e nós já estejamos entregando em 15 municípios esses equipamentos básicos. Além dos EPIs, os equipamentos de proteção individual que eles vão receber. E da própria qualificação que eles passam, né? Porque eles o manuseio recebem. com resíduos sólidos, né? Exatamente, porque no lixão eles estão vulneráveis à doença, que ninguém é para trabalhar em lixão, até porque lixão nem é para existir, né? Mas nos galpões e em cooperativa, eles então se afirmam como uma categoria profissional. E mais, nós podemos dizer que os catadores eles são agentes ambientais. Porque, veja só, nos lixos... deixa eu tomar um pouquinho d'água. Eu até gostaria que a senhora também aproveitasse o ensejo, secretária adjunta, e deixasse aqui os contatos, né, da Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, para que as pessoas pudessem ter uma interação um pouco maior com a Secretaria. Ah, tá ok. Eu te trouxe aqui a cola, né? Nós temos, por exemplo, o Instagram, nós temos @CetrisMaranhão, nós temos o Facebook, que é Secretaria do Trabalho, MA, o Twitter, que é Cetris, MA, e tem o CRESOL, que a gente estava falando de economia solidária, e hoje nós temos um Centro de Referência Estadual de Economia Solidária, que é uma espécie de laboratório onde nós incubamos esses empreendimentos, associações, cooperativas, grupos informais, para se afirmarem nesse processo produtivo de consumo. Nós já temos uma loja lá, trazemos, por exemplo, quebradeiras de coco. Hoje elas processam, mais do que quebrar o coco, elas processam, elas já produzem... Elas fazem o processamento. Processamento de sabão de qualidade, sabão de coco de qualidade, azeite. Nós temos licores produzidos pelas cooperativas, artesanato de todas as formas, bolsas, as rendeiras, nós temos trabalho das rendeiras lá. Tem a feirinha que acontece 2 vezes na semana de produtos orgânicos e em transição para orgânicos com qualidade, livres de veneno. Da melhor qualidade. Secretário, eu ficaria muito mais tempo conversando com a senhora aqui, mas o tempo hoje... Tá ok. Né? E faltou dar só o endereço do CRESOL. Não vai faltar mais, a senhora pode passar, então, inclusive agora. É @CRESOLMA, que é o Instagram, e o telefone que nós temos lá também do CRESOL, para quem quiser encomendar, conhecer melhor. É o 98305 5446. Pronto. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com a secretária adjunta da Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, a Nilce, né, esteve aqui com a gente batendo um papo sobre as atividades da Secretaria. Secretária, muito obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Conte sempre com a gente na TV Assembleia. Ok, muito obrigada. Nós estamos à disposição para trazer cada vez, inclusive trabalhar talvez de maneira mais específica cada tema, para que a população conheça, procure, se aproprie, né, da política que está sendo desenvolvida nessa linha do trabalho da economia solidária. Muito obrigada.
E nós ficamos por aqui com o quadro Sala de Entrevista de hoje. Até uma próxima oportunidade. A seguir, as principais informações do nosso estado estarão de volta no portal da TV Assembleia. Convido a você a ficar ligado.